Olá, estamos de volta com mais um programa Resenha do Cangaço. Você que acompanha nossos programas e que gosta da temática do cangaço já deve ter lido centenas de obras sobre o tema. Obras que mostram, que estudam, que interpretam o cangaço a partir da sociologia, da história, da antropologia, da literatura. São várias formas de ver a mesma temática. Hoje nós iremos conversar sobre uma obra que mostra essas várias versões ou algumas versões sobre o cangaço. Não sai daí. Em instantes, bateremos esse papo. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas a mais um programa Resenha do Cangaço. Hoje nós iremos conversar sobre essa obra, Cangaço, um certo modo de ver. Autora Vera Figueiredo Rocha. A editora ABC, Fortaleza. O ano 1997. 166 páginas. A obra de Vera é uma obra bilíngue, português e francês. A sinopse e o prefácio estão sob responsabilidade de Antônia Mauri e Paulo Gastão. O primeiro ocupa a orelha do livro para fazer um resumo preciso da obra, levantando questões relevantes sobre o que Vera pesquisou. Já o segundo prefacia a obra, onde faz uma abordagem mais geral da temática e foca no caráter multidisciplinar ou interdisciplinar, mostrando as diversas formas que a autora trabalha para explicar a temática. Em sua introdução, a autora já mostra a linha de sua narrativa, vai dialogar com a visão global do tema, percorrendo o social, o antropológico, o literário e o psicanalítico. Já demonstra fôlego para tal desafio. Apresenta uma rica bibliografia, bem como uma vasta fonte de pesquisa. E afirma que os cangaceiros pertenciam a um tipo de banditismo social. E continua: o alvo eram os soldados, o governo, a sociedade que os oprimiam. A autora divide o seu trabalho em 4 capítulos ou 4 tópicos. Começa pela visão social. Coloca o cangaceiro como consequência do meio sociopolítico e econômico e aponta 3 formas de entender o criminoso: o caráter hereditário, que ela classifica como polêmica, a educação e a cultura que determinam seus atos e a fusão da sociedade e de seu biotipo. Aqui a autora tenta mostrar o lado psicológico que influencia no comportamento do ser cangaceiro e mostra a partir da tese de Erich Fromm, psicanalista, filósofo, sociólogo alemão de origem judaica, segundo a qual o ser humano muda a partir de sua situação econômica. A partir dessa tese, a autora vai mostrar que os cangaceiros almejavam também o poder econômico para mudar de vida. E que após o fim do cangaço, a situação econômica foi fundamental para a regeneração e reintegração desses cangaceiros e cangaceiras à sociedade. A autora continua o seu diálogo com autores e outras fontes, como jornais, mostrando as diversas faces e interpretações em torno dos cangaceiros. Transita entre a psicanálise e a antropologia para entender o comportamento dos cangaceiros. Apresenta a tese de Nina Rodrigues, antropólogo, onde o mesmo afirma que a mestiçagem é responsável pela criminalidade
E a autora afirma que a antropologia e a etnologia modernas liquidaram o assunto da superioridade das raças. Mesmo assim, enfatiza que os cangaceiros eram, de fato, mestiços. Aí deixa uma pulga atrás da orelha do leitor, da leitora. Em que sentido ou qual sentido ela quis dar a essa afirmativa? Faz um paralelo entre o homem do litoral e o homem do sertão, mostrando as condições de um e de outro, e mostrando que o homem do sertão enfrenta mais dificuldades que o homem do litoral, e que isso influencia em seu comportamento e suas fraquezas, o que é questionável. E ainda diz que as forças policiais são formadas por analfabetos vindos de camadas inferiores da sociedade, não oferecendo proteção adequada aos cidadãos. Qual a camada inferior e quem são esses cidadãos? Isso é um questionamento que a gente faz à autora. Faz uma descrição dos tipos de coiteiros a partir do escritor Abelardo Montenegro, que os classifica como 3 tipos: o involuntário, o vingador e o comerciante. E também a partir da polícia, que os classificam em 2 grupos: fazendeiros, grandes latifundiários, negociantes e chefes políticos, e o segundo grupo, vaqueiros, moradores, donos de pequenas e médias propriedades e lojistas e comerciantes dos povoados. E afirma que o cangaço não foi um movimento popular do sertanejo contra o sistema. Eles não pretendiam a terra, não lutavam pela igualdade social. E segue a sua narrativa dialogando com outros autores, como Frederico Pernambucano de Melo, Júlio José Chiavenato, Maria Isaura Pereira de Queiroz, Djaci Menezes, mostrando, dentro de sua época, dentro de seu contexto, como esses autores definem o cangaço e o cangaceiro. Na página 18, a autora confunde um pouco o leitor e a leitora, pois a narrativa vem mostrando as diversas interpretações de autores e autoras com quem dialogou, e de repente a narrativa passa a falar das formas como os cangaceiros tratam as doenças. Trata também da entrada das mulheres, da vida íntima, dos rastejadores e guias. Não que essas temáticas não sejam importantes, mas deveria ter um tópico especial para cada um, e não jogar dentro de uma narrativa que vem sendo bem construída, você joga isso e fica um pouco confuso, porque ela não aprofunda essas temáticas. Fica parecendo apenas ilustrações, né, para fortalecer a sua narrativa, que já vinha bem, já vinha boa e não precisava disso. Depois volta a discutir conceitos, dessa vez com Euclides da Cunha, sobre sertanejo, né, até chegar em Assis Chateaubriand, que teria criado a Ordem do Cangaço, ou seria a Ordem do Jagunço. Fica aqui uma dúvida, porque eu já tinha lido sobre a Ordem do Jagunço e não sobre a Ordem do Cangaço. Isso a partir de Chateaubriand. E faz uma comparação entre a colonização entre Sul e Nordeste do Brasil, que deveria ter usado a terminologia Norte. E mais uma vez toca no assunto do bandido social, agora tomando como referência o historiador inglês Hobsbawm. Na página 22, a autora cita Câmara Cascudo para mostrar que o litoral canavieiro não gerou cangaceiro, e termina afirmando que as regiões costeiras são mais permeáveis ao progresso. O sertão fica isolado, o que faz mergulhar num atraso cada vez mais profundo. Considero um equívoco e uma tendência ao determinismo essa posição da autora, influenciada por Câmara Cascudo. Continua sua narrativa dizendo que o fanatismo se originou há algum tempo. O Nordeste recebia
menos imigrantes europeus que o Sul, e esse fato os incentivava a abraçar as crenças dos negros vindos da África e dos índios, duas raças supersticiosas que influenciaram bastante os habitantes do sertão. Aqui a autora precisaria ter feito uma leitura mais consistente sobre o processo de colonização no sul do país. O discurso em torno do sertanejo demonstra um preconceito claro à cultura e crença do sertanejo, e principalmente do indígena e do negro africano. O tópico seguinte de sua obra é a visão antropológica. Inicia afirmando que não há cultura inferior nem superior, mas diferente. Ora, no capítulo anterior, ela afirma que os sertanejos são fanáticos por ter uma crença baseada na cultura negra e indígena e não na católica branca. Não existe fanatismo entre os católicos brancos? Então, aqui eu acho que precisava de uma abordagem mais crítica, mais criteriosa, para que ela não entrasse em choque com o que ela mesma falou. Nesse capítulo, a autora constrói sua narrativa estabelecendo diálogos com vários antropólogos, entre eles Roberto da Mata, a partir da ideia de que a identidade social é tão importante quanto a capacidade de se identificar, que o toma como principal referência para a sua visão antropológica. É um capítulo curto, um resumo amplificado, onde a autora não explora a visão antropológica como deveria fazer. Ela fez uma pequena abordagem, mas ela não aprofundou a sua discussão sobre a visão antropológica. A visão psicanalítica começa a sua narrativa afirmando que a consciência é livre de agir. Quando a ação instintiva prevalece, o homem fica mais próximo do animal. A ação inteligente requer uma aprendizagem, enquanto a ação instintiva é fulminante, inconsciente, instantânea. Observamos nos cangaceiros a predominância da ação instintiva. Na visão da autora, os cangaceiros estavam mais próximos dos animais, isso na perspectiva do que ela levanta. É um capítulo que merece uma atenção especial de quem lê a obra, porque ela levanta questionamentos muito pertinentes. E continua sua narrativa. Segundo a psicanálise, a moral nasceu da evolução constante dos impulsos de destruição, inicialmente contra os outros, depois contra si próprio ou contra o pai, que representa a autoridade. Caso esse mecanismo psicológico não seja resolvido por ocasião da idade adulta, ele se volta contra os chefes, o governo, tudo que significa poder. Talvez seja uma explicação para o sadismo do cangaceiro. Essa é uma abordagem riquíssima e que precisa reflexão. Vai buscar em Freud e em Donald Woods Winnicott, dentre outros, a compreensão para o crime, o aspecto comportamental dos cangaceiros. E levanta uma hipótese a partir da psicanálise bem interessante para justificar o não assassinato do seu inimigo número 1, o José Saturnino. Afirmando: será que Lampião não conseguia resolver o conflito com o pai que existia dentro dele? Talvez o desejo inconsciente de matar o pai não permitisse destruir o assassino do seu progenitor. Em revanche, ele matava outros homens como uma projeção da figura paterna. Não tendo assassinado seu próprio pai, mataria o pai por transferência nos outros. Ela levanta esse questionamento e, é claro, diz que não é uma posição fechada, é para reflexão a partir da tese que ela levanta anterior sobre a compreensão da psicanálise e sobre o processo de construção da moral desde a fase da infância.
Conclui o capítulo levantando uma questão sobre a sexualidade dos cangaceiros. E quando a gente fala em sexualidade dos cangaceiros, aí gera aquela velha polêmica que nós já discutimos aqui em outros programas. Mostrando que, ora, os cangaceiros aparecem como cavalheiros, o casal exemplar, Lampião, Maria, Corisco, Dadá, Zé Sereno e Sila, ora, aparecem como estupradores, agressores, humilhavam as pessoas numa prova de descontrole emocional, excesso de virilidade ou supervalorização do pênis. Segundo a autora, os psicólogos que estudaram o estupro o consideram uma patologia da virilidade. Isso ela trabalha a partir da visão do psicólogo David Lizak, que, segundo ele, é uma consequência de um fracasso da identificação masculina e de uma repressão da feminidade, que ele denomina automutilação. Implica o ódio ao outro, o cangaceiro odeia na mulher o seu lado feminino. Há também a conotação do poder, da posse, mesmo que violenta, reforçando dessa maneira a masculinidade. Esse último trecho mostra o caráter patriarcal e machista da sociedade que impera até hoje. O homem machista vê a mulher como algo que lhe pertence. Daí a continuidade de tanta violência doméstica contra as mulheres e a necessidade de se discutir sobre violência contra a mulher e a igualdade entre homens e mulheres. A visão literária, último tópico que a autora trabalha, inicia com uma retrospectiva das escolas literárias, o regionalismo, o modernismo, o romantismo, e mantém uma característica de sua narrativa desde o início. Vai buscar em autores como Gilberto Freire para mostrar outro Brasil que não seja o Sul. Apresenta o regionalismo como uma escola que apresenta os problemas do Nordeste e que a função do escritor é esclarecer e evidenciar os fatos aos olhos de todos. Também podemos interpretar como construtores de uma identidade homogênea, ao mesmo tempo contraditória, de uma região que até hoje carrega um estereótipo negativo. A autora estabelece um diálogo interessante com várias obras literárias, dentre elas O Cabeleira, 1876, Coiteiros, 1935, Cangaceiros, 1953, Lampião, também 1953, e mostra como cada autor, cada autora, trabalha a temática do cangaço. É uma parte interessante de se ler na obra. Conclui a sua obra iniciando: como o banditismo se encontra em extinção. É claro que a obra se refere ao cangaço. Mostra que sua pesquisa foi essencialmente teórica e bibliográfica, apesar de ter citado jornais, e que os autores lidos e obras analisadas foram dentro do contexto de suas publicações. Aí cita como exemplo o Ranulfo Prata, 1930, e o Chiavenato, em 1990, para mostrar o ponto de vista de cada autor dentro de sua época. Da mesma forma que a literatura, segundo a autora, o nordestino compreende o regionalismo de 30, pois se vê nele. Respeito a opinião da autora, mas discordo do pensamento dela nesse sentido. E conclui sua obra com duas entrevistas, uma com Hilda Ribeiro de Souza, a Sila, ex-cangaceira, e Expedita Ferreira, filha de Lampião e Maria, que, apesar de interessante, não acrescentou em nada no seu trabalho. Aparece apenas como ilustração. Poderia muito bem não estar ali. Ao final, apresenta algumas fotografias em companhia de familiares de Lampião. Essa é a obra de Vera Figueiredo Rocha. Antes de dar o meu parecer final,
eu quero pedir a você que nos acompanha, você que assiste a Resenha do Cangaço, que se inscreva no canal, caso não seja inscrito ainda, dê o seu like, faça o seu comentário, compartilhe a nossa programação e pode sugerir obras, né, que a gente resenha aqui. Quero mais uma vez agradecer a sua participação, porque isso contribui para o fortalecimento, para o desenvolvimento do nosso trabalho. A obra é relevante, mas alguns trechos confundem o leitor, como na página 18. A autora vem de uma narrativa mostrando diversas interpretações e joga temáticas, tópicos, sem uma ponte, sem uma ligação. Isso não é bom, isso confunde o leitor. Aí eu cito como exemplo a farmácia, a medicina do cangaço, a entrada das mulheres, a vida íntima deles, né, que são temas importantes e interessantes, mas poderiam ser trabalhados de outra forma, com subtópicos, ou então não entrar na obra porque a narrativa dela já vinha muito bem. Na página 22, quando ela cita Câmara Cascudo, ela também faz uma abordagem que merece uma reflexão e uma crítica mais contundente, quando ela compara o litoral ao sertão, caracterizando o sertão como um atraso e o litoral com a possibilidade, com a perspectiva de um avanço por ser litoral. Isso aí, para mim, cheira a um determinismo. Mas na frente a autora afirma que o fanatismo se originou há algum tempo. Aí a gente percebe um certo preconceito contra a cultura, contra a crença, contra a forma de ver o mundo do sertanejo, que não dá para você olhar para essa forma de ver o mundo, para essas crenças, né, para essas traduções como fanatismo. Esse conceito aí já é bastante questionável e precisa rever essa posição. Na visão antropológica, ela afirma que não há cultura inferior, mas ao mesmo tempo, no tópico anterior, ela coloca uma visão que deixa claramente uma percepção, uma interpretação de inferioridade. O capítulo é muito curto sobre antropologia e eu arrisco dizer que não precisava desse capítulo, já que ela não iria aprofundar o debate no aspecto antropológico. Então, deixou a desejar esse capítulo sobre a visão antropológica. O capítulo em que ela trata da visão psicanalítica, para mim, é o ponto forte da obra, com muita precisão e levantando questões que geram no leitor, na leitora, uma vontade de se aprofundar na temática. Tanto quando trabalha com Freud e Donald, como vai trabalhar com Lissac, aquelas hipóteses que ela levanta para tentar compreender e explicar o cangaço, o cangaceiro, o comportamento dessas pessoas que se entregaram de corpo e alma a essa vida bandida. A obra merece ser lida e merece um lugar em sua estante, exceto por esses pequenos deslizes que eu considero, essas observações que eu fiz. Não é para desmerecer a obra, é para mostrar ao leitor o que ele vai enfrentar quando ele adquirir essa obra, certo? Cangaço, um certo modo de ver, de Vera Figueiredo Rocha. Obra boa, merece, e para mim o ponto alto da obra, como eu já disse, é a visão psicanalítica que a autora faz. Muito obrigado, um forte abraço a todos e a todas, e até o próximo programa. Até lá!